26 de dezembro de 1900. Enquanto o mundo comemorava o Natal, um navio chamado Hesperus lutava contra as águas geladas do Atlântico em direção às Ilhas Flannan, na Escócia. A missão era simples: render um dos guardiões do farol de Eilean Mor. Mas, ao se aproximarem, o capitão James Irving sentiu um calafrio. Não havia bandeira no mastro, não havia caixas de provisões prontas no cais. O farol, que deveria ser um grande guia de vida, parecia um túmulo de pedra. Um sinalizador foi disparado. O som rasgou-se ao cinzento. Silêncio. A buzina do navio ecoou contra os penhascos. E nada. O que o guarda Joseph Moore encontrou ao abrir aquela porta trancada não foi apenas um farol vazio. Foi um quebra-cabeça que a ciência até hoje não conseguiu montar por completo. Para entender o mistério, precisamos conhecer aqueles homens. James Ducati, o principal, era um veterano de 43 anos, experiente e resiliente. Thomas Marshall e Donald MacArthur completavam a equipe. MacArthur era conhecido por ser um homem duro, um ex-soldado que não se assustava com facilidade. Eilean Mor era um posto solitário, um rochedo isolado onde a única companhia era o som do mar. Os locais chamavam essas ilhas de os Sete Caçadores e acreditavam que eram habitadas por forças antigas. Diziam até que ninguém deveria passar a noite por lá sem orar, sob o risco de ser levado pelo povo pequeno. O farol era novo, tinha apenas 1 ano de ocupação. Era o estado da arte e da tecnologia da época. Como 3 homens treinados, num ambiente controlado e seguro, simplesmente desaparecem sem deixar um rastro de sangue ou luta. Moore entrou no farol e gritou pelos nomes dos amigos. A cozinha estava impecável, mas havia detalhes que não faziam o menor sentido. Uma cadeira estava caída no chão, como se alguém tivesse se levantado num susto repentino. No fogão, a comida estava pronta, porém intocada. Mas o verdadeiro horror estava no diário de bordo. As últimas anotações, feitas por Thomas Marshall, são o que transformam esse caso em algo sobrenatural. No dia 12 de dezembro, Marshall escreveu: "Ventos fortes como nunca vi em 20 anos. James Ducati está muito quieto. Donald MacArthur está chorando." Pense nisso. MacArthur era um marinheiro veterano, um homem de guerra. Por que ele estaria chorando por causa de uma tempestade, estando seguro dentro de uma torre de pedra gigante? No dia 15 de dezembro, a última anotação dizia: "A tempestade terminou. Mar calmo. Deus está acima de tudo." Aqui está o problema. Registros meteorológicos da ilha vizinha de Lewis confirmaram que entre os dias 12 e 15 de dezembro não houve tempestade. O mar estava agitado, é verdade, mas nada fora do comum. Robert Moorhead, um inspetor-chefe, chegou dias depois para uma perícia detalhada. Ele encontrou o cais da ilha totalmente devastado. Não pelo homem, mas por uma força descomunal. Grades de ferro a 30 metros de altura acima do nível do mar estavam retorcidas como se fossem de papel. Um bloco de pedra de mais de 1 tonelada também havia sido movido. Mas é aqui que o mistério físico se torna um mistério também psicológico. Os casacos impermeáveis de Ducati e de Marshall haviam sumido. O de MacArthur, porém, continuava pendurado no gancho. Imagine a cena. Estamos no auge do inverno escocês. O vento corta como uma navalha e a água é mortalmente gelada. MacArthur era um homem experiente. Ele sabia que sair sem proteção significaria hipotermia em minutos. Eu quero que você pare 1 segundo e pense comigo. O que faria um marinheiro veterano sair desesperado para uma tempestade em mangas de camisa, esquecendo seu casaco no gancho? Teria sido um pânico tão absoluto que ele esqueceu o próprio instinto de sobrevivência? Ou será que o que ele foi enfrentar não era algo que um casaco pudesse proteger? Comenta aqui embaixo. Você acha que foi pressa ou foi puro terror? Independentemente do motivo, o fato é que ninguém faz isso voluntariamente. A menos que o medo seja tão grande que você esqueça o frio, ou que o que aconteceu tenha sido tão rápido que não houve tempo sequer para um gesto de defesa. Mas o que aconteceu? Vamos às teorias do caso. A primeira delas é a onda monstro. Ela é a teoria oficial. Uma onda gigante teria atingido o cais enquanto 2 homens trabalhavam. O terceiro teria corrido para ajudar e teria sido levado também. Mas isso não explica a porta trancada por dentro e a mesa posta, não é mesmo? O segundo deles é um surto psicótico. MacArthur ou Marshall teriam enlouquecido pelo isolamento. Um deles teria matado os outros 2, jogado os corpos no mar e depois se suicidado. É uma explicação humana, mas onde estariam os sinais de luta?
A terceira teoria varia entre abdução ou espionagem. Em 1900, as tensões pré-guerra existiam. Poderiam então eles terem sido levados por um navio inimigo? Mas por que levariam 3 guardiões de um farol sem valor estratégico? E a última delas figura entre o sobrenatural. Para os crentes do folclore escocês, eles ofenderam a ilha. O povo pequeno os levou para as profundezas. O choro de MacArthur no diário seria o presságio de algo que ele viu, algo que não era deste mundo. O farol de Illenmore foi automatizado em 1971. Hoje, ninguém vive lá, mas todos os marinheiros que passam pelas Ilhas Flannan ainda olham para o topo do penhasco com cautela. Afinal, 3 homens saíram para o trabalho e nunca mais voltaram para suas famílias. Eles se tornaram também parte do folclore, fantasmas presos em um diário que fala de uma tempestade que nunca existiu. Talvez o mar tenha as respostas, mas como dizia a última frase de Thomas Marshall naqueles dias em Illenmore, apenas Deus sabia o que estava acontecendo. E você? Acha que foi uma força da natureza ou algo que a mente humana ainda não conseguiu explicar? Deixe sua teoria nos comentários. E se você gosta de mistérios reais, não esqueça de se inscrever. Até o próximo caso.